Oi, gente, hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre Milkmaid, o quarto episódio da segunda temporada de American Horror Stories. Gente, eu sei que esse vídeo demorou pra sair, né? Ele tá sendo lançado na sexta-feira. Normalmente eu já lanço os vídeos na própria quinta-feira, né? Que é quando os episódios saem. Eles sempre lançam na madrugada, né? De quarta-feira pra quinta. Mas nesse episódio acabou rolando alguns probleminhas, né? Então o episódio, ele passou nos Estados Unidos na televisão, mas ele acabou não sendo colocado, né, no streaming. Então o episódio não estava disponível digitalmente pra ninguém assistir. E só foi sair, né, quase meio-dia, né? Então demorou bastante pro episódio ser lançado e sair na internet, enfim. Então por isso eu não assisti, né? Como eu não assisti, não deu pra fazer vídeo, né? Também tem outra série que eu vejo que é Pretty Little Liars, que lança 2 episódios toda quinta, né? Então eu fui primeiro focar em ver Pretty Little Liars, gravar vídeo de Pretty Little Liars e tudo mais. E depois, né, que eu acabei vendo o The American Horror Story, mas por causa dessa desorganização, eu acabei não conseguindo gravar os meus vídeos cedo, né, pra lançar cedo. E é por esse motivo, né, que o vídeo de American Horror Stories eu só lancei agora no canal. Mas eu sei que vários de vocês, né, normalmente quando eu lanço o vídeo, a maioria de vocês nem assistiu o episódio ainda, né, porque eu assisto bem rápido logo pra fazer vídeo. Então eu acho que lançar na sexta-feira talvez não seja um problema tão grande, né, e vários de vocês ainda estejam curiosos, né, pra conversar, né, e saber o que eu achei do episódio, enfim. Então vamos lá, né, gente, falar sobre esse episódio. Milkmaid foi um episódio, né, que teve uma qualidade surpreendente, né? Eu fiquei muito surpresa com esse episódio, porque, na minha opinião, ele é com certeza o melhor episódio já feito de American Horror Stories, junto com o Bao, né, que foi o 5º episódio da primeira temporada. E eu achei, gente, que foi incrível. Muita gente tava achando que Dollhouse ia ser o ponto alto da temporada, né? E, de fato, eu gostei bastante de Dollhouse, que foi o primeiro episódio dessa segunda temporada. Mas eu acho que agora eu coloco Dollhouse em segundo lugar e esse episódio aqui em primeiro, né? Aí em terceiro eu coloco Aura, que foi um episódio que ele é um pouco mais fraco, mas que eu achei ele legalzinho, né? Achei divertido. Eu sei que dividiu opiniões, mas eu tô do lado do pessoal que gostou. E em último, né, em quarto lugar, eu coloco Drive, que eu sei que foi um episódio que a maioria de vocês não curtiu. Mas também teve algumas pessoas que gostaram, né? Então, assim, de modo geral, eu acho que o saldo dessa segunda temporada tá sendo bastante positivo, né? Eu acho que eles evoluíram bastante em relação à primeira temporada. E Milkmaid, gente, é um episódio tão bem feito, sabe? Que havia vários momentos que eu queria que fosse uma temporada inteira, sabe? De American Horror Story. Eu amei a estética, sabe? Eu amei a época, meus figurinos. E gostei muito também da temática. Eu pensava que essa temática, assim, de doença era uma coisa que eu não ia gostar. Inclusive, o Ryan Murphy, ele até chegou a fazer, né, uma enquete, assim, pro pessoal decidir que tema queria ver nas próximas temporadas de American Horror Story. E eu sei que tinha um tema lá que era praga, né, de doença, enfim. E eu não queria esse tema de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus, vai ser muito chato, vai ser muito desinteressante. Mas esse episódio aqui fala exatamente sobre isso, né, sobre doença. E eu acabei achando bastante legal, me surpreendeu. Eu não pensei que eu ia gostar disso. Mas achei que o jeito que a série fez ficou muito, muito interessante. E, inclusive, né, não fica só legal dentro do contexto do próprio episódio, mas também eu gosto, né, que foi feito de uma forma que dá pra gente associar a coisas que estão acontecendo no nosso mundo, né, recentemente, como por exemplo a Covid, né, o pessoal que é anti-vacina, enfim, eu achei muito, muito interessante, né, também o embate, assim, entre ciência e religião. Eu achei que é um episódio que, apesar dele se passar numa época muito, muito antiga, né, os comentários sociais que são feitos, eles são extremamente relevantes, né, e extremamente atuais. Em Milkmaids, a gente vai começar, né, conhecendo o Thomas e o seu filho Edward, que eles vivem, né, numa comunidadezinha em que está rolando uma praga, que está morrendo um bando de gente, né, inclusive a esposa do Thomas, né, acaba morrendo, e ele também teve filhos que morreram, né, então ele tá lá de luto com o filho e tudo mais, e ele tá tentando buscar uma forma, né, de proteger o filho dele e de se salvar dessa doença. Outro personagem que a gente também vai conhecer é o pastor Walter, né, e uma moça chamada Celeste, né, que ela é uma prostituta lá daquela época, enfim, e esse pastor vai se encontrar com ela. Mas acaba, né, que quando ele tá lá pagando pelo serviço dela, ela acaba tirando a roupa e mostrando várias feridas que ela tem aqui, né, e essa cena, gente, foi muito nojenta, que ela manda ele ingerir a pus, né, o negócio que tá saindo das feridas dela. Eu achei que isso foi muito bem feito dentro do episódio, né, eu achei que foi uma coisa muito legal eles trazerem esse body horror, né, que eu acho que era algo que essa temporada tava faltando, né? Eu queria que fosse uma coisa assim mais macabra, mais assustadora, mais bizarra. E eu achei que esse episódio trouxe isso, sabe? Uma sensação de horror mesmo, de desconforto. Então, quando a gente vê as feridas no corpo dela, né? E a pus saindo e ela apertando assim, mandando ele lamber, enfim, é bastante horrível. Mas ela acaba também explicando o contexto daquilo, né? Que ela diz que todos os homens que eles se alimentam
das feridas dela, né? Eles acabam ficando saudáveis, né? E essa praga acaba não pegando eles, né? Eles acabam conseguindo sobreviver, então ela manda esse pastor experimentar, né? Inclusive ela chega a botar a pus dela na boca dele, mas ele acaba cuspindo, né? Vomitando, e começa a esculhambar ela, né? E fala que vai contar pra todo mundo, que ela é bruxa, que ela é do demônio, enfim, né? Então a gente já vê que esse pastor não presta, e essa mulher, ela tem uma história meio bizarra, mas a gente vê que ela não tem uma maldade assim no coração dela, né? Ela é bem religiosa e ela acredita que ela foi abençoada, né? Ela diz que ela é filha de Lázaro, né? Que ela é um milagre, e ela quer realmente, né, salvar as pessoas dessa doença. Nisso, né, a gente vai ver o momento que ela vai na igreja e tenta falar pra todo mundo, né, que aquele pastor não presta, né, o pastor Walter, mas aí ele acaba colocando todo mundo contra ela, né, o pessoal começa a bater nela, quer enforcar ela, fazer fogueira, aquelas coisas, né, mas aí o Thomas acaba interrompendo, ele grita lá, manda o pessoal se aquietar, não sei o que, e ela consegue fugir, mas acaba quebrando um braço, né, gente, numa cena que também é bem gráfica, assim, a gente vê o braço dela estourando. Eu achei isso muito legal, porque eu gosto de gore, eu gosto de um sangue. Depois disso, né, a gente vai acompanhar o Thomas, que é amigo do pastor Walter, né, eles estão lá conversando, e o Thomas, ele fala que ele ouviu uma história, né, de um pessoal de uma outra comunidade que também estava falando dessa praga, e eles começaram a ir atrás das pessoas, né, que tinham morrido, desenterravam o corpo, e eles viam que o corpo daquelas pessoas ainda estava sem ter se decomposto, né, mesmo com o tempo que já havia passado, e eles abriram, né, o peito assim, das pessoas, tiraram o coração e comeram o coração das pessoas mortas, né, para se livrar dessa doença. Eles acreditavam que aquilo era uma forma, né, de se curar e de ficar imune a essa doença. E nisso, né, eles acabam pegando essa esposa do Thomas, né, e abrem ela e tiram o coração e eles comem, sabe? Uma cena que é bem bizarra, bem nojenta, ou seja, amei. Depois ele também pega, né, os restos do coração da esposa e tenta dar pro filho dele, Edward, comer. Mas o Edward, né, gente, ele ouviu o pai conversando isso com o pastor. E ele acaba decidindo não comer aqueles pedaços de coração, né? Ele dá pro animalzinho de estimação, que eu não lembro se é um gato ou se é um cachorro, mas ele dá lá pro animalzinho comer e acaba não comendo, né? Mas o pai acredita que, de fato, ele comeu aquilo, né? E que, por causa disso, ele está imune. E então, né, nesse momento, a gente vai conhecer mais uma personagem, que é a Delilah, né, que ela é uma leiteira lá. Ela tira o leite, né, das vacas e sai vendendo na cidade, enfim. E aí, o pastor, ele fala que essas leiteiras, né, vocês não podem confiar nelas, né, porque elas são mulheres sem marido, né, são mulheres que fazem aquilo que elas querem da vida. Ou seja, aquela coisa, né, mulher solteira, é bruxa, não presta, é do demônio, enfim, aquela coisa básica. Mas o Thomas, ele é amigo, né, dessa Delilah, né, ele é amigo dela. E ele trata ela super bem, né? Inclusive o filho, ele fica meio assim com essa moça, né? A gente vê que o filho dele, ele é bem extremista, assim, na questão religiosa, né? Na fé dele. E ele não trata a Delilah muito bem. Mas depois disso, né? Que a gente tem esse estabelecimento da amizade que existe entre eles, né? A Delilah, ela volta pro lugar onde ela mora, lá que tem as vacas. E lá ela encontra a Celeste, que é aquela moça, né? Prostituta que tinha aquelas feridas e que tava com o braço quebrado. As duas acabam se unindo, né? A Delilah acaba virando amiga dela. E aos poucos, né? Durante o episódio, a gente vai vendo um romance nascer entre elas duas. Eu confesso pra vocês que quando eu vi as duas conversando pela primeira vez, mostrando que as duas eram imunes a essa doença, enfim, eu comecei, meu Deus, será que vai ser mais um episódio com bruxa? Mas não, gente, esse episódio não teve essa questão de bruxa, né? Foi mais uma questão científica, né? A Delilah, a gente vê que ela é uma personagem que acredita muito em ciência, né? E pesquisa e tudo mais, nos fatos. Ela não se leva muito pela religiosidade. Diferente da Celeste, que é bastante religiosa, né? Ela acha que ela é um milagre, né? Que ela tem esse poder de cura. Mas acontece, né, que no decorrer do episódio a gente vai vendo elas conversando e a Delilah descobre, né, que na verdade tem uma doença, né, da vaca, que foi a que elas pegaram, que é parecida com essa doença que os humanos estão tendo, mas que não é a mesma doença, né, eles estão pegando doenças diferentes, mas quem tem essa doença da vaca acaba ficando imune a essa outra doença que tá matando todo mundo, né, então é por isso que elas não estão pegando essa praga, né, não estão morrendo, continuam vivas. E nisso, né, a Celeste descobre que ela não é de fato, assim, um milagre, mas é uma coisa científica, né, você pegar aquela doença da vaca, acaba lhe protegendo dessa outra doença. E a Delilah, ela tenta contar para as pessoas, né? Então ela pega o leite daquela vaca, né? Que tá com um pouquinho do sangue dela, que a vaca tava, né, infectada. E ela queria dar para as pessoas tomarem, né? Então primeiro ela vai para casa do Thomas, né? Lá o Thomas não tá, mas tá o Edward, né? Que é a criança. Ela força a criança a tomar, né? A criança começa a reclamar, fala, cala a boca e mete o leite na goela da criança. E depois ela sai perguntando, né? Cadê todo mundo? O que aconteceu, né? Foi que o pastor, ele tá bem mais forte, né? Tá bem mais saudável depois que ele comeu o coração. E ele começa a falar pro pessoal, né, da igreja que é aquilo que eles têm que fazer. Eles têm que pegar o coração das pessoas que morreram e se alimentar daquilo para conseguirem ficar imunes à doença, nem conseguirem sobreviver. E todo mundo acredita completamente em tudo que ele fala, né? Então eles saem lá tentando desenterrar todo mundo para comer os seus corações. Mas aí a Delilah fala, né, que na verdade ele tá imune porque ele acabou ingerindo um pouco, né, da pus da ferida lá da Celeste quando ele se encontrou com ela, né? Então é isso que tá fazendo ele ficar saudável, nele não pegar a doença, e não o coração que ele comeu. Ela tenta explicar, né? Ela tenta trazer uma explicação científica até para os corpos que
que não estão se decompondo, né? Eu não lembro direito qual foi a explicação dela, mas ela deu uma explicação científica lá que ela é inteligente, né? Porque os corpos estavam daquele jeito, né? Então tudo tinha uma explicação e não era aquilo que ele estava falando. Ela tinha uma cura verdadeira, mas ele acaba não escutando ela, fala que ela é do demônio e dá uma pedrada na cara dela, né? E depois disso, ele acaba indo no local onde a Celeste estava lá, né? Ele acaba tentando matar ela, mas aí o Thomas aparece, né? E o Thomas impere, né? Ele fala que a Celeste é a verdadeira mãe do Edward, né, o filho dele. Foi um plot twist, assim, que eu não digo que surgiu meio do nada, porque teve umas dicas durante o episódio que eu acabei percebendo que aquilo ia acontecer, mas eu achei que não foi tão necessário, assim, sabe? Não precisava ter essa intriga a mais, mas já que teve, tudo bem também, né? No caso, a Celeste, ela fala, né, que no passado houve um cara, que ela foi namorada desse cara, né, engravidou dele, mas quando ele descobriu as feridas que ela tinha, ele acabou abandonando ela e levou o filho, né? Então esse Edward, essa criança, é filho da Celeste, que o Thomas acabou cuidando com outra mulher, né, e formando outra família. Mas ele acaba tendo pena da Celeste, né, e acaba mostrando, né, que foi por isso que lá no início, quando a Celeste estava na igreja, o pessoal da igreja começou a atacar ela, foi por isso que ele gritou lá, mandou todo mundo se aquietar e parar de atacar ela, né, na frente do filho Edward. Apesar de que, né, a gente vê que o Edward não sabe que ela é a verdadeira mãe, mas o pai mesmo assim, né, o Thomas não queria que a criança visse aquilo. Só que aí, né, gente, o pastor, ele acaba atacando o Thomas, né, nesse momento parece que o Thomas morreu, mas ele só desmaiou ali mesmo. E o pastor, ele tenta abusar da Celeste, né, ele tenta atacar ela, mas aí a Delilah volta, né, e juntas as duas matam o pastor. Eu achei essa cena maravilhosa. E depois que elas matam o pastor, sabe, já ficou aquela sensação, não, agora elas estão unidas, né, elas vão conseguir falar a verdade. O Thomas, eu pensava que ele tava morto, mas ele acaba levantando, tu fala, o Thomas tá aí, né, o Thomas é amigo da Delilah, o Thomas, ele tinha pena da Celeste, né, então vamos ver se as coisas vão resolver. Mas na verdade não, né, gente, porque os homens dessa série é tudo escroto. E aí quando o Thomas vê que as duas são um casal, ele já começa a falar que elas não prestam mesmo, que é do demônio, que a Celeste sempre teve uma coisa ruim dentro dela. E ele tenta matar elas, né, ele acaba conseguindo matar a Delilah. E aí a Celeste acaba matando o Thomas, né? Eu fiquei chocada, eu falei, meu Deus, mas American Horror Story sempre tem esse final de todo mundo morrendo. Então foi isso que aconteceu. Morreu Delilah, morreu o pastor, morreu o Thomas. Mas pelo menos, né, até o momento sobrou a Celeste, né? Então ela vai encontrar a criancinha Edward. Eu até fiquei pensando, né, será que ia ser uma coisa meio final de Dollhouse, sabe? Dela levar a criança com ela e cuidar da criança de outra forma. Mas acaba que não, né? A criança acaba matando a própria mãe, abre o peito dela, né, tira o coração e come. Eu achei esse final, assim, não tão satisfatório. Eu queria que o final fosse diferente, mas eu também não achei que foi ruim, que foi mal feito, não. Achei que foi legal, né? Eu achei toda a história desse episódio muito, muito legal, né? Divertida de assistir. Tem vários momentos grotescos, né? Tanto do corpo em si, né? Com as feridas, a pus e tudo mais. Mas também aquela coisa, assim, deles abrindo o povo morto, sabe? Tirando o coração pra comer. Tudo isso muito bizarro. Eu gosto dessas coisas. Eu achei que foi um episódio muito instigante de se assistir, né? Os acontecimentos eram legais e os personagens, eles também eram muito interessantes. Mas assim, né, falando sobre a questão de como esse episódio, ele acaba se relacionando com coisas atuais, eu acho que é bem óbvio, né, que o pessoal comendo o coração, como se aquilo fosse impedir eles de terem a doença. Lembra muito aquele discurso, por exemplo, aqui no Brasil, né, de Bolsonaro, de cloroquina, de enfim, que isso é que vai salvar as pessoas da Covid, né, de não acreditar na vacina, que a vacina, no caso, seria o quê? Aquele leite, né, com o sangue da vaca infectado, que a Delilah estava tentando dar para as pessoas. Ela realmente tinha a cura, uma cura científica, né, que ia ajudar as pessoas, mas ninguém acreditou nela, né? Porque tinha uma figura, né? Um líder no poder que falava qualquer besteira e as pessoas acreditavam naquilo que ele falava, né? Então é um cara assim que não presta, sabe? Que é escroto, que é um ser humano horrível, mas as pessoas, né, por causa da religião e daquelas crenças, né, daquele fanatismo, acabam se cegando e acreditando em tudo que aquela pessoa diz, né? E isso leva eles para um caminho péssimo, né? Porque no episódio, como a gente sabe, né, que o coração não cura ninguém, então é óbvio que aquelas pessoas depois acabaram morrendo, né? Então, assim, todo mundo se lascou. A única pessoa que dali que acabou sobrevivendo foi o menininho Edward, né? Porque ele acabou tomando o leite. Obrigado, né? Ela enfiou lá na goela dele, então por isso que ele vai ser imune a essa doença, né? Ele vai sobreviver. Mas o resto daquelas pessoas tudinho vão morrer, né? Por não ter acreditado na ciência, né? E eu também achei legal a questão, assim, da gente ver as personagens femininas, né? Sendo desacreditadas. Enfim, eu acho que isso é algo que faz parte do DNA de American Horror Story, né? A gente vê essas personagens que são à frente do seu tempo, né? A gente vê isso principalmente quando a gente vê temporadas no passado, né? Que a gente tem aquelas personagens, aquelas mulheres incríveis e que todo mundo, sabe, não acredita delas, não dá espaço pra elas, elas vão lá e lutam por isso, né? Então achei legal. Elas são personagens, né, que tem muito a cara da American Horror Story. Eu amei. São duas atrizes que eu não reconheci. Então eu acho, né, que elas nunca participaram do universo de American Horror Story antes. Mas eu achei elas incríveis. Inclusive, né, eu gostaria de ver elas migrando pra série principal, né? Eu acho que elas iam se dar super bem lá e são atrizes muito competentes. Mas então, né, gente, era isso que eu tinha pra comentar com vocês sobre esse episódio. Eu achei ele maravilhoso. Eu quero muito saber o que é que vocês acharam, né? Então não deixem
de comentar aí, né, de falar o que é que vocês acharam. Se vocês acharam que esse realmente foi o melhor episódio da temporada, ou se vocês continuam gostando mais de Dollhouse, né? Digam aí tudo que vocês acharam, que eu tô muito curioso pra saber, né? Eu acho que os comentários de vocês da semana passada eu demorei um pouco pra responder, gente, mas foi porque a minha semana ela tava meio bagunçada, assim, em relação a coisa de vida, enfim. Então eu acabei não conseguindo dar tanta atenção pra vocês quanto eu queria, mas eu prometo, né, que os vídeos dessa semana eu vou responder logo. Sempre que vocês derem um comentário, eu vou tentar responder o mais rápido possível, né? Porque eu acho muito legal que vocês comentem, né? É muito importante essa troca, assim, de ideias, né? Eu acho que isso é a melhor parte de fazer vídeo, né? Então não deixem de comentar aí o que vocês acharam desse episódio. E é isso, né? Deixo vocês por aqui. Semana que vem eu volto pra falar sobre o 5º episódio de American Horror Stories. Até mais!